Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 29 de janeiro de 2021. Ataques de insetos. Monstros invisíveis. A pandemia está a afetar os nossos sonhos, parte 2. A pandemia de Covid-19 está a afetar os sonhos e as mulheres tendem a ser mais afetadas do que os homens, sugere uma nova investigação levada a cabo por investigadores da Universidade Médica de Harvard, nos Estados Unidos. Estudei outros sonhos em períodos de crises norte-americanos depois do 11 de setembro, os kuwaitianos após a ocupação iraquiana e sonhos de ocupantes de um campo de prisioneiros de guerra nazi, começou por explicar Deirdre Barrett, professora assistente da Harvard Medical School, em declarações ao PsyPost. Então, assim que a pandemia começou, fiquei interessada em ver como é que os sonhos neste período seriam semelhantes a outras crises e quaisquer outros elementos distintivos que possam ter, continuou. Para chegar a eventuais pontos de contato ou divergência, a especialista levou a cabo uma investigação online entre 23 de março e 15 de julho, pedindo aos voluntários que descrevessem os seus sonhos durante a pandemia, conta o IFOciência. Ao todo, recolheu mais de 9.000 experiências, que variam desde sonhos comuns: olhei para minha barriga e vi riscas azuis. E lembrei-me que esses eram os sintomas iniciais da Covid-19 até aos mais bizarros era um anticorpo gigante. Os sonhos no período de pandemia foram analisados segundo várias categorias: emoções positivas, emoções negativas, raiva, ansiedade, tristeza, relacionadas com o corpo, saúde ou morte, sendo depois comparados com sonhos recolhidos antes da pandemia. Barrett encontrou padrões nos sonhos analisados, encontrando grandes diferenças entre os sonhos pré e pós-pandemia. Existem metáforas muito distintas para a Covid-19: sonhos de ataques de insetos e de monstros invisíveis. Isto reflete que esta crise é menos visível ou concreta do que outras que enfrentamos, escreveu no seu novo livro Pandemic Dreams, citado pelo mesmo portal de ciência. Mulheres mais afetadas. Os três associado à pandemia de Covid-19 gerou, como era de esperar, mais emoções negativas associadas aos sonhos durante este período de crise, para homens e mulheres. No entanto, a diferença entre os sonhos pré e pós-pandemia mostrou-se mais pronunciada entre os voluntários do sexo feminino. Além de passarem por experiências com menores sentimentos positivos, as mulheres sentiram também muito mais ansiedade, tristeza, raiva e sonhos relacionados com a saúde e a morte, quando comparadas com o período pré-pandemia. A pandemia parece ter afetado menos os sonhos dos homens, embora estes mostrem também níveis ligeiramente mais altos de ansiedade, emoções negativas e sonhos que envolvem mais mortes do que nos seus sonhos pré-pandêmicos. Barrett reconhece que existem limitações no seu estudo, que se concentra nas diferenças de gênero e não inclui uma análise de dados internacionais por país, nem por período de tempo. Ainda assim, pretende continuar a estudar este assunto. Nos últimos 3 meses, os sonhos progrediram de representações assustadoras da nova e misteriosa ameaça à impaciência com as restrições, e a mais medo, consoante o mundo começa a voltar a reabrir, escreveu a especialista no seu livro, publicado em junho. E os sonhos começaram apenas a considerar o quadro geral: como é que a sociedade pode mudar, escreveu na mesma publicação. Os resultados da investigação foram recentemente publicados na revista Dreaming.
O espírito Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Após a Tempestade esclarece sobre a psicosfera que envolve o planeta e influencia-os e os sonhos. Todavia, o homem ingere disparte mais terrível poluição, venenosa quão irrefriável graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes não apenas nas guerras externas e destrutivas, mas também nas rudes batalhas no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento. Intoxicado pela ira, vencido pelo desespero que agasalha, foge na direção dos prazeres selvagens nos quais procura relaxar tensões, adquirindo mais altas cargas de desequilíbrio em que se debate. A poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquela de natureza moral, fator primacial para as outras que são visíveis e assustadoras. O programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas, já foi apresentado por Jesus, o sublime ecólogo que em a natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentando os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa nos incomparáveis discursos e realizações de que inundou a história, estabelecendo as bases para o reino de amor e harmonia, sem fim. Sem dores, sem apreensões. Nunca reagiu o mestre, sempre agiu com sabedoria. Jamais se permitiu ferir, deixou-se, porém, crucificar. Nenhuma agressão de sua parte facultou-se, no entanto, ser agredido. Por onde passou, deixou concessões de esperança, bálsamo de reconforto, amenidade e paz. Seus caminhos ficaram floridos pelas alegrias e abençoados pelos frutos da saúde renovada. Rei Solar, fez-se servo humilde de todos, mantendo-se inatingido, embora o ambiente em que veio construir a vida nova para os tempos futuros, repassa-lhe sublime trajetória. Busco. Faze uma pausa na terrível conjuntura em que te encontras e recorda-o. Para toda enfermidade, ele tem a eficiente terapia, para as calamidades destes dias, ele tem a solução. Ama e serve, portanto, como possas, quanto possas, quando possas. A terra sairá do caos que absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.